Só estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Okay, sir. Thank you. I inform. Podemos começar? Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmano. Eu, NR. Condição estabelecida. Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, determinando que estados e municípios atropelem a Constituição do Governo Federal, o advogado Modesto Souza Barros Carvalhosa, OAB São Paulo, sobre o número 10974, o desembargador aposentado Laércio Daurelli e o advogado Luiz Carlos Crema, OAB Distrito Federal, sobre o número 20287, protocolam petição junto às Forças Armadas da República Federativa do Brasil, representada seu comandante supremo, o presidente da República, nos termos do artigo 142 da Constituição Federal. O pedido revela a falta de confiança no Supremo Tribunal Federal, que tem se alinhado às pautas comunistas contrárias aos princípios constitucionais e ao anseio do povo brasileiro. Eis a íntegra do pedido. Na peça jurídica de 27 páginas, os juristas se fundamentam nos seguintes dispositivos da Constituição Federal: artigo 1, inciso 1, 3 e 4, artigo 3, incisos 1, 2, 3, 4, artigo 4, incisos 1, 2, 5, artigo 5, caput, em incisos 2, 13, 15, artigo 6º, artigo 7º, inciso 4º, artigo 37, artigo 137, artigo 138, artigo 139, artigo 142, artigo 196, artigo 197, para em seguida requererem a ação das Forças Armadas para garantir a execução da legislatura federal no tocante à adoção de medidas unificadas e coordenadas pelo Ministério do Estado da Saúde a serem seguidas em todo o território nacional e para garantir o funcionamento e das competências da Presidência da República e do Ministério de Estado da Saúde, por todos os fatos, razões e fundamentos jurídicos que expõem, arguem que cada Estado e cada município tem adotado medidas isoladas, inconstitucionais e ilegais, distanciadas da legislação federal, lei número 13.979, 2020 e decreto número 10.282 de 2020, que trata da forma igualitária todos os cidadãos brasileiros e todo o território nacional, mediante a adoção de medidas coordenadas e unificadas no combate e controle do Covid-19, demonstram que os governadores do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, dentre outros,
editaram atos governamentais que estão causando pânico na população, sem o devido esclarecimento determinado, a quarentena pessoas responsáveis por atividades mercantis e de serviços essenciais à população e, ao mesmo tempo, colapsando todo o sistema de abastecimento do país. Os juristas provam que não há nenhuma disposição constitucional ou legal autorizando a adoção de atos ou medidas estaduais ou municipais para regular o estado de calamidade pública decretado pelo Presidente da República, Decreto 10.282 de 2020, e aprovado pelo Congresso Nacional, Lei Federal 13.979 de 2020. Dizem que não bastante apelo, dizem que não obstante apelo do ministro de Estado da Saúde para que governadores e prefeitos não tomem atitudes intempestivas, alguns dos governadores estaduais, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, estão agindo em descompasso com a Constituição da República e com a legislação federal, criando verdadeiros estados de exceção, pois as medidas estaduais estão interferindo nas medidas de controle fixados pelo Ministério do Estado de Saúde. Dizem que ainda que se admita a adoção de uma medida extrema, o fato é que as mesmas devem ser coordenadas em todo o território nacional de forma unificada e controlada pelo Ministério de Estado da Saúde. Advogam e mostram que os Estados democráticos de direito e de união, a competência para dispor sobre as medidas a serem adotadas em estados de calamidade pública, não se pode admitir que decisões pontuais e isoladas valham para alguns brasileiros e não para outros. Se de fato a questão é de calamidade pública internacional, como anunciam, maior razão para não admitir validade qualquer decisão regionais, estaduais e municipais para solucionar uma situação instaurada no mundo todo, afirmam. Explicam que as medidas denominadas de isolamento e quarentena que vêm sendo tomadas pelos estados e municípios são extremas e que devem ser autorizadas pelo ministro de Estado da Saúde para alcance em todo o Brasil, devendo ser empregados Se de fato a questão é de calamidade pública internacional, como anuência, maior razão para não admitir válidas qualquer decisão regionais, estaduais e municipais, para solucionar uma situação instaurada no mundo todo, afirmam. Explicam que as medidas denominadas de isolamento e quarentena que vêm sendo tomadas pelos estados e municípios são extremas e que devem ser autorizadas pelo ministro de Estado da Saúde para alcance em todo o Brasil, devendo ser empregadas de acordo com a legislação federal, até mesmo porque a norma legal
foi editada em decorrência da situação fática que o país e o mundo se encontram, demonstrando que o isolado de quarentena decretado em São Paulo causou colapso no sistema de abastecimento no próprio estado e noutros estados em razão das fronteiras territoriais e de sua importância econômica. Os atos do governador do estado provocaram tratamento desigual entre os cidadãos brasileiros e geraram medo aterrorizante na população. Em 23 de 3 de 2020, o decreto 64.881 de 2020 implanta regime de exceção mediante a decretação de quarentena no estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto, afirmam. Os juristas sustentam e mostram que os governadores que assim agiram violam a Constituição da República e invadiram a competência do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Ministério do Estado da Saúde. Deixar livre o cidadão, o governo, o político ou qualquer autoridade pública para fazer o que melhor lhe convém, ainda que bem intencionado, não é o comando constitucional que impõe obediência à ordem e à lei, razão pelas quais os atos dos governos locais não podem substituir a coordenação e estratégia do Ministério do Estado da Saúde, que possui competência e autoridade para estabelecer as medidas necessárias a toda a sociedade brasileira. Demonstram o patente conflito entre atos de governadores e prefeitos e os atos dos poderes federais decretados para combater o Covid-19. Livre trânsito de pessoas e mercadorias, competência da União. Pasme, neste tópico, os juristas escancaram as violações aos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal. Violam ao direito da liberdade, CR, artigo 5º, caput. Violação do princípio da legalidade, CR, artigo 5º, inciso 2º, da liberdade de locomoção, CR, artigo 5º, inciso 15, dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência que norteiam a administração pública, CR, artigo 37, do direito à liberdade de tráfego, livre comércio, da livre iniciativa, da livre concorrência, CR, artigo 170, e do direito de propriedade, CR, artigo 5º, inciso 22, chama atenção para o fato de que os estados não poderão utilizar-se de meios coercitivos para impedir ou restringir o tráfico de pessoas ou bens sem a devida coordenação e unificação de estratégias da federação no abuso do poder público. Multas das condutas abusivas são cometidas em nome da lei e da ordem, dando-lhe um caráter de legitimidade formal. Citam ensinamentos de Carlos Mário da Silva Veloso. A Constituição
impede que o Executivo estabeleça, por fora ou para além das leis, direito ou muito menos obrigações aos indivíduos, certo que nenhuma restrição à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei, apontando os crimes que vem contendo os governadores previstos na Lei de Segurança Nacional, o que impôs a urgência, a ação das forças da proteção da ordem para exigir a ação unificada e controlada pelo Ministro da Saúde para alcance a todos os brasileiros da mesma medida. Ao final, requerem imediata decretação pelo Comandante Supremo das Forças Armadas da intervenção da União nos estados da Federação, que, a exemplo do Estado de São Paulo, desrespeitaram a Constituição da República e a legislação federal para, mediante a ação das Forças Armadas. Segundo, manter a lei, a ordem em todo o território nacional. Terceiro, manter a integridade nacional. Quarto, por termo ao grave comprometimento da ordem pública. Quinto, fazer cessar as desigualdades criadas pelos atos administrativos dos governadores locais. Sexto, garantir a execução da legislação federal em todo o território nacional. Sétimo, assegurar a observância dos direitos da pessoa humana. Vamos divulgar, repassar amplamente, pois o povo brasileiro precisa saber. Entendam, isto é um fato, é um ato e é uma circunstância. Nós estamos com invasão e está sendo específico os espias e sabotadores arregimentados por tropas hostis da China, da Rússia e do Irã. Eu, juiz corregedor arbitral internacional em 194 países, NR, com trânsito na Sura Muçulmana, determino de imediato a prisão do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, evocando as Forças Armadas no artigo 142 e também evocando ao Supremo Tribunal Militar a se colocar na proteção da Constituição da República Federativa do Brasil contra qualquer espia e sabotador que está já nos ministérios, no Senado, na Câmara de Deputados, nos governos dos estados, nas prefeituras dos municípios, todos estes indivíduos serem levados ao cárcere de imediato. Lei de Segurança Nacional, estabelecida em todo o território nacional da República Federativa do Brasil, ao mando do seu general em chefe, o senhor Bolsonaro. Assim seja. Proceder conforme determinado. Divulguem isto o máximo possível.